Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal da Igreja de Itaúna. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, e que é para poder você desfrutar não somente essa mensagem. Nós temos no canal vários alimentos espirituais para crescimento de vida e sua edificação. Aleluia! Com essa mensagem, irmãos, nós chegamos ao título Descendentes de Abraão e a corrupção da raça humana, que é a última mensagem desse livro, Reconectados a Cristo. Amém, aleluia. Descendentes de Adão e não de Abraão. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quem desfrutou desse livro aqui? Aleluia! Ó Senhor Jesus! Nós desfrutamos desses livros, alguns desfrutaram 3, 4, 5 vezes, através da palavra diretamente do apóstolo, através de outros canais, e louvado seja o Senhor, nós estamos no caminho, quando nós entramos na palavra, nós estamos no caminho para crescermos em vida e sermos edificados. A palavra de Deus, irmãos, é a esperança que nós temos, de quando o Senhor Jesus voltar, nós estarmos prontos para poder sermos arrebatados. É para isso que nós vivemos, não é, irmãos? Ó Senhor Jesus, é para isso que nós vivemos, apressar a volta do Senhor. E para isso nós precisamos da palavra de Deus. Vamos desfrutar Gênesis capítulo 5. Amém, aleluia. Vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Quem achou diz amém. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Amém. Irmãos, nesse capítulo de Gênesis 5, encontramos a genealogia de Adão, que registra as 10 primeiras gerações que vai de Adão até Noé, mas que foi completada no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que nós temos 4 evangelhos, temos o Evangelho de Mateus, que mostra o aspecto de Jesus como rei, temos o Evangelho de Marcos, que mostra Jesus como servo, temos o Evangelho de Lucas, que mostra Jesus como filho do homem. Por um lado, Jesus é Deus, irmãos. Não é isso que a Bíblia mostra? O Evangelho de João mostra isso, que Jesus é Deus. Mas Jesus também é o homem, para cumprir o propósito eterno de Deus. Então é de muita alegria para nós quando diz aqui que a genealogia no capítulo 5 do livro de Gênesis, é completada pela genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e que chega até Cristo. Irmãos, quando chega até Cristo, todos nós, irmãos, somos beneficiados. Por centenas e centenas de anos, nós não tínhamos nada a ver com as promessas que Deus fez a Israel, com as alianças. Ó Senhor Jesus! E estaríamos aqui simplesmente contando uma história para vocês. Irmão, mas essa mensagem não é uma história do povo de Israel. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso aqui é o falar de Deus nesse exato momento para nós. Fala para o seu irmão, Deus está falando para você. Amém, aleluia! Irmãos, tudo que nós vamos ler aqui, irmãos, diz respeito a mim, diz respeito a você. Isso aqui, irmãos, não é um livro de história, é o falar de Deus atual para cada um de nós.
Você está ou não está com o coração aberto? Para receber a palavra de Deus. Ela tem poder para mudar a nossa vida. Ela tem poder, irmãos, para poder colocar-nos na linha central do propósito eterno de Deus. Amém? Quem crê nisso diz amém. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Amém! E a genealogia que fala aqui de Adão, agora falei certo, né? Adão, ó Senhor Jesus! Irmãos, ela começa com a bênção de Deus. Aleluia! Aleluia pela bênção de Deus. Aleluia, mas só eles foram abençoados? Não, nós também fomos abençoados. Efésios capítulo 1. Eu tenho que ler esse versículo para vocês, irmão. Para nós, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos ler? Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia, irmãos, nós somos abençoados. Não só Adão e Eva foi abençoado. Aleluia, mas nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Isso, irmãos, é para poder nós crescermos, multiplicar, encher a terra e dominá-la. Ó Senhor Jesus, nós estamos dentro, irmãos. Aleluia. Mas aqui já a descendência de Caim não começa, irmãos, com a benção. Ó Senhor Jesus. Antes de Deus citar a descendência de Caim, tem um versículo triste. Aqui em Gênesis 4, 16, todos nós precisamos ler, isso aqui é uma advertência para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, Gênesis capítulo 4, versículo 16, vamos juntos? Retirou-se Caim da presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, que advertência, irmão. Retirou-se Caim da presença do Senhor, essa foi a base, né? Irmãos, isso jamais pode ocorrer, sabe, com nós. O pecado, nós lemos na Bíblia que o pecado nos afasta de Deus, não é verdade? Ó Senhor Jesus, quando nós pecamos, irmãos, a única oração que Deus ouve é a oração de arrependimento. Quando nós arrependemos, o que é que o João fala lá nas suas cartas? Né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos, irmãos. Mas o que é que precisa de acontecer? Rapidamente nós precisamos de nos arrepender e voltarmos para o Senhor. Ó Senhor Jesus. E tem um fato interessante, né? Se você comparar as duas genealogias, né? A genealogia de Adão, dos descendentes de Adão, não registra feitos, né? Ali não registra nenhuma obra. Mas já a genealogia de Caim, irmãos, tem muitas obras. Isso mostra, irmão, quando nós nos afastamos da comunhão, como nós nos afastamos de Deus, nós começamos a inventar, criar. Ó Senhor Jesus, Deus não precisa, irmãos, que nós venhamos a criar nada, a inventar nada. Ó Senhor Jesus, Ele é o Criador. Senhor Jesus, toda a nossa ação, né, ela é proveniente de Deus. Ela procede de Deus. É como diz lá em João, nós não vamos ler por causa do tempo, o tempo hoje está corrido, né, mas lá fala assim que nós produzir fruto, né, para que o Pai seja glorificado. Não é nós sermos glorificados. Não importa o que nós venhamos fazer por meio do Espírito, né, toda a glória, toda a honra é dada ao Senhor.
Aleluia. Então, por isso, essa é uma lição forte que nós aprendemos aqui, né, na genealogia de Adão, né? Ó Senhor Jesus. Aí, no de Caim, ele foi saindo da presença do Senhor, edificou cidade, né? Colocou no nome da cidade do nome do seu filho, teve ali também 2 mulheres. Irmãos, 2 mulheres, já é difícil de cuidar. Ó Senhor Jesus, de uma mulher, não é verdade? Né? Precisamos apacentá-la, né? Precisamos dar comida saudável, e uma série de outras coisas, né, irmãos? Aí, ó Senhor Jesus, aí ele veio aqui, né, com 2 esposas. Ó Senhor Jesus, lá também eles inventaram música, cheio de invenção, né? Mas inventou instrumentos cortantes, né, para a defesa, porque eles perderam Deus já não era mais a defesa deles. A música, por que a música? Por causa que, não é verdade, quando nós estamos na comunhão, na palavra, na imersão, irmãos, Deus é a nossa alegria, não é? Ó Senhor Jesus, é canseira pular aqui na frente? Ó Senhor Jesus, eu vejo aqui que sai alguns todos suados, né, naquele maior calor, né, mas cheio de alegria. Por quê? Porque Deus é a nossa alegria. Irmãos, quando mais nós perdemos Deus, precisamos de inventar. Por isso há tantas músicas aí no mundo, não é verdade? Vergonhosa, porque perderam Deus como sua alegria. Ó Senhor Jesus. Então o que eles fizeram? Eles fizeram para a sua própria glória e exaltação. Aí nós vemos um versículo, irmãos, que nós vamos ler agora lá em Salmo 90, versículo 12. O que é que diz lá, esse salmo? Amém. Salmo 90, versículo 12. O que é que fala lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nossa, irmão, nós não nascemos sabendo. Só de nós estarmos aqui na vida da igreja, nós já sabemos. Não, irmãos, isso é uma oração que sempre precisamos colocar diante do Senhor. Ensina-nos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos o Senhor a contar os nossos dias. Irmão, às vezes nós temos 40 anos de vida cristã, né? Se nós formos ver, né, em regra, né, a data de que nós convertemos e tal, somando tudo, 40 anos. Mas nesses 40 anos, diante de Deus, irmão, não necessariamente são 40 anos, porque o que Deus conta são os anos que nós vivemos no Espírito, é os anos que nós vivemos na presença dEle, ouvindo a palavra dEle, sendo conectado com Ele. Esses anos, irmão, desfrutando outras coisas, né? Irmãos, não são contados por Deus. Né? Nós vemos, né, que, assim como lá em Gênesis, né, havia as árvores agradáveis à vista, boa para alimento, né? Mas elas eram boas para alimento, mas a única árvore que ia salvar o Adão e Eva da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, era a árvore da vida, e eles ficaram perdidos nas outras árvores. Hoje nós podemos ficarmos perdidos. Irmãos, dia após dia, toneladas e toneladas de lixo, né, são derramados nas redes sociais. Às vezes você vai ouvir a palavra profética, aí Satanás injeta, né, um outro negócio lá, você não sabe de onde que surgiu, né? Aí você deixa a palavra profética para poder viajar, você entendeu? Nas outras coisas. E a vida então aí, que era para chegar até nós, para poder nos salvar, não entra. Aí o que é que acontece? Nós ficamos cabisbaixo, tem um viver da igreja difícil, dificultoso, temos dificuldade de orar, de ler a Bíblia, de imergir na palavra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós não podemos deixar Satanás nos enganar. Aleluia! Nós precisamos comer da árvore da vida.
Tem muito alimento espiritual para nós. Tem ou não tem, irmãos? Ó Senhor Jesus! Irmão, nós não podemos perder o foco. Precisamos comer. Aleluia. E a escasseia do Senhor mostrou para nós aqui, ó. Né? Tínhamos o cálice, né? E tínhamos aqui o pão, né? O pão mostra para nós, irmão, que nós precisamos de comer de Jesus todo dia. É café de Jesus, almoço de Jesus, depois vem o café da tarde de Jesus, né? O tempo todo Jesus. É assim que nós crescemos e envergonhamos o inimigo. Ó Senhor Jesus. A genealogia de Adão, irmãos, ela foi boa. Qual que é a comissão que Deus deu para Adão? Quer ver aqui, ó? Ó Senhor Jesus, é a mesma do capítulo 1, versículo 28, né? O que fala aqui, ó? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, amém, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Eles só multiplicaram, cresceram, multiplicaram, cresceram, multiplicaram. Por isso que você vê lá, Betânia gerou Cicrano, né, viveu mais tantos anos, gerou filhos e filhos e morreu. Assim vai o primeiro, o segundo, são 10 gerações. Né? Mas essa parte do reinar aqui não aconteceu, irmãos. Vai acontecer por meio através de Cristo, mas por meio da igreja. Você é um membro do corpo de Cristo? Quem é membro do corpo de Cristo aqui diz amém. Aleluia! Irmãos, isso é por meio de nós, irmãos. Nós estamos nisso, irmãos. Nossa missão é trazer o Senhor de volta. É apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas nós temos umas coisas positivas na genealogia de Adão. Uma delas foi o Enoque. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 21. Amém, 21 a 24. O que fala aqui desse irmão nosso aqui? Ó Senhor Jesus. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha que gostosura, 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, nós estamos a um passo de ter essa experiência aqui, de não passar pela morte. Quem crê nisso diz amém. Aleluia. Irmãos, nós somos sérios candidatos a não passar pela morte, a sermos arrebatados, assim como Enoque foi arrebatado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de andar com Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Nós sabemos, irmão, que uma vez que nós cremos no Senhor, nós somos salvos e salvos para sempre. Né? Nós temos, né, versículo na Bíblia que fala que o Pai está em nós, o Filho está em nós, o Espírito está em nós. Isso aí, irmãos, é imutável. Mesmo se eu não estiver na presença do Senhor, o Senhor está na minha presença. Mesmo se eu não andar com Deus, Deus anda comigo. Existe essa diferença. Se você não estivesse aqui na reunião, Deus ia sair de dentro de você e ir embora lá para o terceiro céu de novo? Não. Deus ainda estava lá. Né? Deus estava andando com você. Mas essa questão de Deus andar com nós é diferente de nós andar com Deus. Existe uma diferença nisso. Deus anda com nós, irmão, quando nós saímos da linha. Existe na vida cristã uma linha central, né? Uma linha que nos leva direto para o trono. Senhor Jesus, e quando nós fugimos dessa linha, Deus vai conosco para poder nos trazer de volta, para poder nos levar ao arrependimento. O arrependimento, irmãos, não é fácil. Se Deus não estiver conosco, nós não conseguimos arrepender. É igual o caso de Adão, foi a mulher que tudo ainda até acusou Deus ainda.
Ah, mas também nessa vida, né? Essa vida é difícil, cheia de pecado, né? Não consigo, não, né? Cheio de justificativa, não é verdade? Nós temos um exemplo disso em Lucas, capítulo 24, que mostra a diferença, né? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Não vamos ler os versículos todos, né? Mas aqui nós vamos ler Lucas 24, versículo 13, primeiramente até o 17, que fala assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito todas as coisas sucedidas. 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha, irmãos, que coisa interessante, Jesus ali do lado. Pode isso acontecer numa reunião da igreja, até mesmo numa conferência, todo mundo ali desfrutando, exercitando o espírito e tal, né? E nós não conseguimos tocar nada, não conseguimos ver nada, estamos com o coração cheio de crítica, cheio de questionamento. Assim eram os discípulos aqui. O Senhor já havia ressuscitado, né? As irmãs, né, Maria e as demais companheiras já tinham vindo relatar os apóstolos já tinham lá, Pedro, né, correu, viu, né, a pedra removida. Elas chegaram, contaram para eles e tal, mas eles não acreditaram na palavra profética da época. Foram para o quê? Emaús. Deixaram. Emaús é o quê? É o lugar de conforto, é o lugar das nossas coisas, não é verdade? É o nosso ninho, digamos assim. No nosso ninho, irmãos, tem questionamento. Você sabe por que às vezes tem muito questionamento? É por causa de quê? Porque nós estamos no nosso conforto. Nós estamos no nosso ninho. Ó Senhor Jesus. Amém. Os olhos, aí nessa situação, o que é que acontece com os olhos? Os olhos estão tampados. Nós precisamos que Jesus venha desvendar para nós o que Deus está fazendo. Ó Senhor Jesus. Aí prosseguindo, no 18 aqui fala, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas desses últimos dias? Aí, no 19 agora, ele lhes respondeu: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. É o que nós precisamos ser, né? Varão poderoso em obras, né? E palavra, mas não obras, né, segundo os nossos esforços, longe da presença do Senhor, mas obras realizadas, executadas pelo Espírito, como resultado de nós andarmos na presença dEle. Ó Senhor Jesus. No 21, vamos pulando, saltando os versículos. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, aí está vendo? Eles ouviram as mulheres. Aqui eles dão até testemunho. É verdade também que algumas mulheres, desde que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. Ó Senhor, deveria ter, voltado. Agora vamos pular para o versículo 25, a fala do Senhor, traz muita luz para nós. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito conservava todas as Escrituras. Ó Senhor Jesus. Aí nós vamos saltar alguns versículos por causa do tempo aqui, nós não temos tempo. Aí agora nós vamos pular já para o 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então, aí ó, tá vendo? Ó? Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Aí o 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, a palavra de Deus faz arder o nosso coração. Quando nós estamos com o coração aberto, irmão, receptivo, o nosso coração, ele precisa estar aberto. Ó, se o nosso coração não está aberto, irmão, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mateus capítulo 13 fala assim que, né, as aves do céu vêm e arrebata o que lhe é semeado no coração. Nós precisamos sermos rápidos para poder captar a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, como que nós andar com Deus, irmãos? Né? Andar com Deus, como que nós andamos com Deus? É por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Eu já quase explodi aqui na frente, aqui, fazendo grito de guerra. Você pensa assim que, não está acontecendo nada. Irmãos, você não sabe o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Isso aqui não é uma folia que nós fazemos aqui para andar rápido a reunião, irmãos. Isso aqui é para poder receber a palavra, encocar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, se você olhar Mateus capítulo 3, por que o semeador semeou em solo rochoso? É porque ele crê no poder da palavra. Você acha que Deus não sabia, não conhece nós, irmãos? Deus conhece. Ele conhece cada pedrinha que está no nosso coração, mas mesmo assim, todo final de semana, agora hoje não é todo final de semana, é todos os dias, Deus está investindo palavras e mais palavras em nós, por causa de quê? Porque Ele sabe que nós é cheio de pedra, Ele sabe que nós é difícil, mas Ele sabe também que a palavra de Deus pode destruir todas as pedras, todas as barreiras, queimar os espinhos e tornar o nosso coração uma terra boa. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Portanto, existe uma diferença, irmãos, entre andar com Deus. Eu vou ler um dos versículos que fala assim, que mostra para nós, que é Colossenses capítulo 3, versículo 16. Esse versículo já foi lido várias vezes, mas nós precisamos estar sempre lendo esse versículo. O que é que fala? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só até aí, de novo. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmão, o que é que você nesse momento está recebendo? A palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmão, se você receber essa palavra, você vai ficar no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus. Eu gosto demais desse hino. No ritmo do céu. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 12, fala lá que eles cantavam um cântico que ninguém sabia. E eu não me surpreendo se chegar lá e tiver lá o ritmo do céu lá. No ritmo do céu. Ó Senhor, eu vou ficar quase doido lá com esse hino. Ó Senhor Jesus. Né? O ritmo da terra, irmão, nós já temos. Mas a palavra de Deus, que fala assim, quando ela habita ricamente em nós, ela nos tira do ritmo da terra, ela nos tira das redes sociais, de tudo aí que online, e nos coloca no ritmo do céu. Aí nós não queremos mais nada, nós não queremos ficar no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus! Então, grito de guerra, imersão na palavra, né? Tudo isso, irmãos, é para poder colocar nós no ritmo do céu. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos sermos como Noé, né? Precisamos sermos como Noé,
Enoque a andar com Deus, também Enoque andou com Deus. E vamos ler aqui sobre no capítulo 5 ainda, aliás, no capítulo 6, mas só que sobre Noé. Aleluia, falando aí de andar com Deus, né? Ao versículo 8, ó. 6:8, Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, amém. Senhor Jesus, não só, né, o Enoque andava com Deus, mas Noé também andava com Deus. E Jó também andava com Jó, interessante que essa aqui fala assim que ele era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. O Jó também, no capítulo 1, no versículo 1, que nós não vamos ler, mas só citar, ele era homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Mas o Jó, ele não andava com Deus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de andar com Deus através da palavra. E a palavra, irmãos, ela nos leva para o Espírito. João capítulo 4, 24, fala lá que Deus procura para seus adoradores os que o adoram em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus, por isso que quando nós chegamos na reunião, precisamos fazer grito de guerra, cantamos os hinos, não prestamos atenção só na melodia, prestamos atenção na letra, né? Que a letra, irmão, dos hinos é a palavra de Deus que nos salva. Ó Senhor, não é só para poder nos alegrar, mas é para poder inculcar em nós a palavra de Deus. Deus faz de tudo e mais um pouco para introduzir em nós palavra, irmãos. A solução para todos nós precisamos receber palavra. Ó Senhor Jesus, e quando nós recebemos a palavra, nós voltamos para o Espírito. E quando nós estamos no Espírito, irmão, Deus fica à vontade. Trabalha a obediência, trabalha a submissão. Ó Senhor Jesus, não leva para a obra. Ó, se nós não tiver no Espírito, faz isso. Ah, não. Não. Ah, na recepção, não. Ó Senhor, tudo é não, tudo de Deus é não. Mas quando nós estamos no Espírito, irmão, nós temos para Deus o sim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos a questão... Senhor Jesus, amém, nós vemos a questão, né, do gênero humano caído. Ó Senhor Jesus, amém. Gênesis 6, versículo 1 fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, os que entre todas mais lhe agradaram. Para nós entendermos aqui, irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos saber aqui, que vendo os filhos de Deus, quem que são esses filhos de Deus? Para nós sabermos a natureza, né, aonde, que ponto se chegou, Satanás ali querendo destruir os planos de Deus. O homem não é uma obra do acaso, irmãos, nós fomos criados com propósito. Deus, ele não trabalha sem alvo, sem objetivo, sem propósito. Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz é visando esse propósito. E Satanás, ele queria danificar esse propósito, não somente lá no Jardim do Éden, mas depois que o homem saiu do Jardim do Éden, Satanás continua trabalhando para poder frustrar e atrasar o propósito eterno de Deus, para poder danificar o homem. Então, esses filhos de Deus, nós precisamos saber quem que são esses filhos de Deus, e aonde que mostra para nós é Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Amém. Quem que são esses filhos de Deus? Nós precisamos estar claros disso, irmãos. Poder colocar no quadro aqui para todos lerem. Isso, amém. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se
derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia, está falando, mas não é esse aqui o versículo que eu queria ler. Amém. Deuteronômio, quer ver? Perdi o versículo aqui, irmãos. Qual que é aquele versículo, os irmãos me ajudem, por favor, que fala que dos filhos de Deus? É Jó. Amém. Aleluia pela igreja, né? É Jó capítulo 1. Os irmãos colocam esse versículo, é esse que eu estava querendo ver. Amém. Versículo 6. Aleluia, eu anotei errado aqui. Sim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, esses filhos, aqui em Jó 1, versículo 6, eles... amém. Sim, o 2:1 também. Quer ver? Antes de comentar esse aí, vamos ler Jó, capítulo 2, versículo 1 ainda. Amém. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, embora, né, nós sabemos assim que Satanás se rebelou, ele e a terça parte dos anjos o acompanharam nessa rebelião, né, então eles foram atirados, e nós fomos ler, né, o contexto da Bíblia, eles foram atirados para os ares, né, que fala lá, né, Efésios capítulo 6, dos principados e as potestades dos ares, né. Mas apesar disso, de serem expulsos da presença de Deus, eles ainda tinham acesso, né. Então aqui fala, é citado aqui os anjos como sendo os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para Gênesis, então aqui já deu uma luz a mais, né? Senhor Jesus, amém. Aleluia. Então voltando aqui, ó. Senhor Jesus, amém. Então aqui nós vemos aqui, irmãos, que nós temos aqui os filhos de Deus, que agora nós estamos claros, que são os anjos, não são os filhos de Sete, não são seres humanos, são os anjos, né, chamados de filhos de Deus. Né? E temos aqui a filha dos homens, né, que fala aqui, o próprio versículo que fala, as que entre todos mais lhes agradaram. Ao 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, essa situação, né, de prostituição entre os filhos de Deus, que são os anjos, com as filhas dos homens, irmão, trouxe um grande caos, né, um grande caos sobre a terra, danificando os seres humanos. Nós vamos resumir o máximo possível aqui devido ao tempo, mas isso gerou o quê, irmãos? Gigantes sobre a terra. Né? O resultado dessa união mostra aqui, ó. Ora, naquele tempo havia gigantes, está vendo? Da onde surgiu esses gigantes? Hoje você vê gigante? Tem gigante hoje? Você vê pessoas aí de grande estatura, mas que joga vôlei, no vôlei, por exemplo, né? Mas qual que é a altura deles lá? 2 metros, não é verdade? 2,10 m, não é? Ó Senhor Jesus! Mas aqui, irmãos, né? Gigante aqui, era pessoa, irmãos, de 4 metros de altura. Ó Senhor Jesus! Um homem de 4 metros de altura mete medo em qualquer um, irmão. Ó Senhor Jesus, porque essa turma aqui, eles eram tão grande que quando eles foram espiar a terra, quando ele chegou lá e viu esses homens grandes desse jeito aqui, né? Era 12 espias, só Josué e Caleb, que confiados em Deus, porque não tinha jeito de ser de outra maneira, não é verdade?
né, confiados em Deus, na palavra de Deus, eles disseram, se Deus se agrada de nós, nos fará, né, possuir essa terra. Amém, mas senão até eles, todo mundo saía fora, irmão. E se eu tivesse lá também, era um, ó Senhor Jesus, sem a palavra, ó. Eu fico pensando, um homem nessa altura, ele sai com a vaca debaixo do braço, tranquilo, tranquilo. A vaca balançando, o boi querendo chifrar, como é que chama? Vai para baixo, vai para cima, né? Ó Senhor Jesus. Então não é preciso, irmão, Deus deu para nós sabedoria. Sabe, nós não somos bobos. O cruzamento de um cachorro, sai um leão, um ser do tamanho de um leão, né, que mete medo em todo mundo. Irmão, né, cada ser ele produz, isso é determinação de Deus, segundo a sua espécie. Mas esses seres que surgiram aqui, irmão, não eram seres segundo a sua espécie. Ó Senhor Jesus, né, depois nós vemos que quando Josué mais tarde foi tomar posse da terra de Canaã, esses camaradas estavam lá, para poder meter medo na turma lá, né? Ó Senhor Jesus, né, havia gigantes lá. E interessante que você vê na Bíblia pessoas assim, por exemplo, você sabe de onde que surgiu Moabe, os moabitas, os amonitas, não é? É de uma união incestuosa de Ló com as suas filhas, não é verdade? Mas a princípio nem podia entrar na congregação do Senhor, mas teve um dentre eles que se arrependeu, era moabita, mas se arrependeu, e com palavras fortes, que move o nosso coração até hoje, as palavras dela, né? E arrependimento, ela moveu o coração de Deus, né? Que foi Ruth, e está até escrita lá no Evangelho de Mateus, na genealogia de Cristo. Mas não existe nenhum indício desses grandões aí, desses gigantes se arrepender, irmão. Não tem arrependimento, não tem nada do que diz respeito a Deus, não tem nada. São pessoas, são seres humanos, são seres mistos que não se arrependem. E a missão deles é destruir a humanidade, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus enviou o dilúvio. Ó Senhor Jesus, o que salvou de Deus não destruir toda a terra foi uma pessoa, irmão. Aqui Deus estava, né, indignado, arrependido, né, arrependido de ter criado o homem, né. Mas aqui fala no versículo 7, vamos ler Gênesis 6, 7, 8 e 9 de novo. Aqui, ó. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Ao versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Agora, em vez de Noé, fala o seu nome, cita o seu nome. Amém? Porém, o William achou graça diante do Senhor. Aleluia! Aleluia, irmãos! Ó Senhor Jesus! Em toda aquela terra, irmãos, ninguém invocava o nome do Senhor. As nações não invocavam o nome do Senhor. Mas Deus achou caminho através, né, de uma pessoa que foi Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E enfatiza mais ainda, ó, Noé andava com Deus. Aleluia! Noé, irmãos, foi a causa, né, daquele mundo, daquela época, não ser destruída. Ó Senhor Jesus, porque ele andava com Deus, é alguém que vivia na presença do Senhor. Hoje, irmão, nós podemos, em meio à geração que nós vivemos, né, seja na nossa casa, seja no nosso serviço, na fila do banco, irmãos, nós
nós podemos ser como Noé, andar com Deus e desfrutar da graça que foi dada a nós. Ó Senhor Jesus, aleluia, Jesus é o Senhor, irmãos. Né? Hoje nós temos um chamamento, né? Deus conta com cada um de nós. Irmãos, é que nós não possamos não receber a graça em vão. Precisamos ser como Noé, como Enoque e como Paulo, né? Considerar tudo como refúgio para ganharmos a Cristo. Existem várias linhas no mundo hoje de pensamento, né, que eu vejo às vezes muitos servos do Senhor defendendo política, a causa negra, a causa isso. Irmãos, a única causa que nós precisamos defender é a causa do Evangelho. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos sermos como Noé, queremos sermos, Senhor, como Enoque, queremos sermos como Paulo, deixar tudo como refúgio para ganhar a Ti. Senhor, nós somos pelo Senhor, somos pela Sua causa, Senhor, pela Tua palavra, que a palavra do Senhor possa habitar ricamente em nós. Não queremos mudar, Senhor, o nosso foco, a nossa atenção. Nosso negócio é a palavra do Senhor. Jesus é o Senhor.